E eu escolhi este tema, palmilhando com Jesus, porque, na verdade, todos nós, pelo menos aqueles que já vamos tendo conhecimento, nós palmilhamos com Jesus, não é? De uma forma melhorada ou menos, ou vamos a caminho. Mas Jesus, que é muito difícil de falar dele, porque nós ainda estamos numa altura em que precisamos de compreender muita coisa, especialmente a sua forma de estar e a maneira como ele nos deixou determinadas instruções. Jesus está sempre connosco, através dos amigos espirituais. Ele sabe as nossas necessidades, sabe o que precisamos. E se nós estivermos ligados, eu costumo dizer, conectados, nós somos ouvidos. E por isso este palmilhar, para mim, ele é extremamente importante no meu caso, porque a vida já não sou jovem, não é? São já alguns anos de vida e de muita experiência na própria vida. E temos perfeita noção que mesmo nas situações mais difíceis, estivemos sempre amparados, sempre. Situações extremamente difíceis e que nunca deixámos para trás aquilo a que nós normalmente chamamos fé. Acreditamos que algo vai acontecer de melhor, que vamos ser ajudados. Mesmo que seja a situação assim, naquele milímetro em que nós dizemos assim, bom, meu Deus, tu é que sabes, se eu já acabei aqui a minha missão, só tu é que podes saber, mas ajuda a todos aqueles que estão à minha volta. E a partir daqui, muita coisa nós vamos falar. Então, isto está muito perto, não está? Ouve-se bem assim? Ouve-se, ok. Portanto, o nosso querido e amado Jesus, que com este olhar já nos coloca de uma maneira a pensar muito, não é? Ele vai-nos dizendo algumas coisas, mas não só ele, porque depois existem aqueles que vêm por missão também para nos ajudar, não é? Como nós sabemos. E eu trago-vos aqui as flores da primavera, porque estamos na primavera, não é? O mês de maio é especial. E trago-vos as flores da primavera com uns nomes especiais por trás. Não das flores, mas daquelas flores que vieram até nós para nos ajudar no panorama, às vezes num jardim mal cuidado, não é? Mas que eles vêm até nós de uma determinada forma para nos trazer mensagens específicas que todos nós necessitamos para alimentar o nosso espírito. O espírito tem que ser alimentado, não é? Mas, acima de tudo, também podemos ter conhecimento. E lembramos aqui as flores da primavera. Eu vou começar por Francisco Cândido Xavier. Toda a gente sabe quem é, mas realmente ele é de abril, não é de maio, mas eu achei que tinha que pôr Francisco Cândido Xavier, nada por acaso, não é? Depois temos em 1 de maio Eurípides de Barçanufo, em 1880. Ele foi um educador e médio brasileiro, fundador do Colégio Allan Kardec em Sacramento. É um grande nome também do Brasil e quem é do Brasil sabe disso. E a 5 de maio temos o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, nascido em 27, médium palestrante e fundador da Mansão do Caminho, que teve uma missão muito especial em relação a crianças e jovens. E pensamos que é tão importante, ou mais importante, lembrarmos de que há pessoas que vêm com esta missão. E lembrarmos também, por exemplo, que Divaldo Chico, da forma que esteve perto de Emanuel e Emanuel perto dele, da forma que nos deixou sentir através de tantos e tantos livros psicografados, Divaldo também da mesma forma, mas não deixou de não ter a sua missão no que diz respeito a crianças. Não sei se Divaldo chegou a estar aqui. Aqui não. Ele foi ao Centro Espírita, perdão, a Caridade uma vez. E, na verdade, quer dizer, eu lembro-me é que uma das coisas mais tocantes, lembro-me é que com 19 anos ele já acolhia crianças abandonadas. E a partir daí foi como tudo começou. Eu costumo dizer, tudo tem o seu início, não é? Divaldo dedicou-se às crianças e também a outras situações. Joana de Anjos esteve perto dele. É alguém também muito especial, ligado à psicologia profunda, que vai até ao fundo, mais fundo do nosso ser, para nos ajudar. Então, temos também, em 20 de maio, o nascimento de Alberto Rochas, que foi
pesquisador francês de fenómenos psíquicos, em 1837. E alguém muito especial, que é Amélia Augusta de Sacramento Rodrigues, em 1861, 37 e depois 61. Ela foi uma educadora e escritora, foi patrona de diversas instituições espíritas e é apelidada da poetisa do Evangelho. O porquê? Quem lê os livros de Amélia sabe, Amélia Rodrigues sabe perfeitamente aquilo que ela nos transmite. E a transmite é de uma doçura, mas que transmite as imagens ao tempo do Cristo, da mãe do Cristo, de uma forma tão bonita, tão doce, que é impossível não ficarmos presos ao livro. Um deles, porque ela tem vários, não é? Então, estas são as flores que eu trago. Vamos passar mais ou menos por elas, mas o tema, de facto, é o palmear com Jesus. Então, qual é a mensagem de Jesus para todos nós? Para todos nós. Jesus, em todo o Evangelho, exalta a harmonia moral e emocional da criatura perante a vida, como fator essencial. Não se está a ouvir bem? Tá. Obrigada. Como fator essencial para a sua salvação. O estado de saúde integral. Aqui está alguém, Joana, que nos fala do estado de saúde integral. E ficamos a pensar, estado de saúde integral, o que é que será, como é que é, tudo, não é tudo. É espírito e corpo, não é? E que nós ainda não conseguimos ter. Ainda não conseguimos, mas o ideal seria, como fator essencial, o estado de saúde integral, para que nós pudéssemos evoluir. Ele foi nosso mestre psicoterapeuta incomum, propôs o autoexame, e aqui que nós nos vamos realmente colocar, em forma de receita para a aquisição da paz, como decorrência das propostas do amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo. Um psicoterapeuta em comum, mas que soube colocar e demonstrar, porque Jesus demonstrava e seguia, Jesus ajudava e seguia, mas ele demonstrava de tal forma que as pessoas ficavam perfeitamente tocadas pela sua forma de agir, não é? Ele não precisava de, como se costuma dizer, que alguém dissesse, vai ali um grande profeta, não. Bastava que ele demonstrasse e as situações automaticamente eram absorvidas. Portanto, em momento de saúde e consciência, de volta. Não sei o que é que fiz, mas fiz qualquer coisa. Olha, eu vou tentar. Então. Se calhar é isso. Pronto. Obrigada. Então, as características do Mestre explicadas no Monte das Bem-aventuranças, também conhecido por Monte das Beatitudes, localizado no norte de Israel, perto do Mar da Galileia, entre Cafarnaum e Tabgá. Estas situações, características e as bem-aventuranças que o nosso Mestre nos trouxe, mostrou-nos tudo o que nós temos aqui embaixo, com humildade, resignação, mansuetude, maturidade, misericórdia, pureza e a paz. Ele demonstrou tudo isso nesse monte. E vamos relembrar que tudo isto foi perto do Mar da Galileia. Israel, portanto, escolhido, dizíamos que era o local escolhido, ainda hoje pensamos nisso. Mas a verdade é que Israel tem um nível de vibração muito especial. Tivemos a sorte de poder ir até lá. E Israel, de facto, Jerusalém, o Mar da Galileia também, está cheio de vibrações. Quem tem mais sensibilidade entende e percebe e sente determinadas situações, porque com o passar dos anos e continuamos a sentir todo aquele nível de vibração extremamente profundo. O local onde Jesus Cristo passou, com a sua cruz às costas,
quase não conseguimos levantar os pés. É algo que nós ficamos a pensar porquê esta situação. E muitas outras situações. Porque em Israel está lá tudo, a obra que Jesus tentou demonstrar, e especialmente ali no Mar da Galileia, onde ele colhia efetivamente, e colheu alguns dos seus apóstolos, as pessoas simples que ele colhia para, enfim, doar tudo aquilo que ia doar em relação à sua forma de estar, àquilo que ele queria que nós evoluíssemos, e semeava dessa forma, então, para esses queridos amigos que iriam absorver com mais facilidade todas as instruções que ele poderia trazer. Portanto, vamos lembrar que as bem-aventuranças, e se lembrarem delas, vão perceber que tudo que aqui está tem a ver com as bem-aventuranças, não é? Bem-aventurados os humildes, não é? Enfim. O que nos acontece quando colocamos Jesus em nossa vida seguindo os seus exemplos? Caminhando com Ele, transformamos o coração e atitudes, permitindo que Jesus entre na nossa vida e traga mudanças reais. Mas temos que caminhar com Ele. E aqui vamos fazer uma pequena observação. Quando nós nos colocamos de uma determinada forma e conseguimos já entender aquilo que o Mestre nos ensina, ou já estamos preparados para tal, porque nem todos estamos, isso é a nossa parte, é a nossa evolução, é a nossa vida, cada um de nós procura o que é melhor para si, mas quando já estamos com algumas situações dentro de nós, em que nós percebemos que estamos com determinadas dificuldades, mas caminhando com todas estas instruções que Jesus nos traz, que é senão a palavra maior, a caridade, algo muda muito na vida de cada um de nós. E a caridade, ela é muito abrangente, não é? A caridade nós podemos fazer da melhor forma, até com um sorriso, ela é a caridade. Mas podemos também colocar-nos no caminho a fazer algo ainda melhor do que isso, não é? Então aqui temos o palmilhar. O palmilhar é olhar para que lado é que Jesus quer que nós possamos ir, ou o que é melhor para nós. A nós, aqui presentes, Jesus sempre me enviou a determinadas situações, e já do tempo da Igreja Católica também, porque todos nós passamos por lá, ele enviava-me sempre para os doentes. E os doentes são algo de especial. O espírito em si, quando está perto de um doente, seja de um adulto ou de uma criança, entende perfeitamente aquilo que tem que fazer. Porquê? Porque os amigos espirituais estão lá connosco. Porque nós sabemos que aquela pessoa está a precisar de ajuda e nos é conferida a forma especial de nós chegarmos até essa pessoa, compreender o que é que se passa, mesmo sem palavras. E essa é a parte mais importante. Fomos levados a vários hospitais em determinadas situações, umas por nós, outras por outras pessoas, e a experiência é francamente mais do que abrangente. É algo que nós temos que agradecer. Quando chegamos perto de alguém que nós sabemos que até nem fala, mas que nós podemos falar e que nos vai ouvir. Quando nós chegamos ao perto de alguém, com o nosso Evangelho, fazemos o Evangelho. E, se possível, damos espaço. Isto é tudo muito importante. A experiência foi muito grande, foi muito abrangente mesmo, como vos digo. Portanto, de uma forma ou de outra, nós podemos sempre trabalhar e aplicar a caridade. Por isso eu quis fazer aqui esta observação. Seja, como disse, com adultos ou crianças. Com crianças também, em hospital, já há muitos anos. E as situações humanas, elas deixam-se sentir constantemente. Às vezes, algumas muito parecidas umas com as outras. Porque existem pessoas que estão realmente com grande dificuldade em se exprimir, como dissemos, mas que, ouvindo o Evangelho, elas acabam por mudar um pouco. Mas há outras ainda que aparecem
com grandes dilacerações dentro de si e que nós podemos ajudar pessoas que tentaram suicídio, por exemplo, que não dormem há meses. Vamos imaginar esta situação. Esta é uma delas, mas há muitas mais, não é? E que aplicamos e perguntamos se permite que façam uma prece. Eu também estava hospitalizada nessa. Estava lá também. Pois, assim, mas permites que eu faça uma prece por ti? E essa pessoa disse, eu agradecia. Agradeci imenso que fizesse uma prece. Também estava doente, mas pronto, lá fui, porque eu acho que é assim que nós acabamos por conquistar outras situações. E não só. O mais agradável é nós percebermos que há algo que se pode fazer através dos amigos espirituais, porque eles estão lá, não tenho a mínima dúvida disso. Então essa prece foi feita e foi também colocado as mãos para passar um pouco de energia, e essa pessoa que não dormia há anos, nessa noite dormiu, mas que dormiu. Diz que nem entendia o que tinha acontecido. Essa é uma das situações, mas existem muitas outras, porque de uma forma ou de outra, quando um espírito está, seja em voluntariado ou que esteja a ser tratado, os amigos arranjam forma de nós trabalharmos. É uma coisa impressionante. Eles vêm todos ter connosco, porque os amigos dizem, que está ali, aquela senhora, fala com ela. E assim aconteceu, de facto aconteceu muito, com as crianças da mesma forma. Portanto, quando nós nos colocamos, efetivamente, neste caminho, com Jesus, há uma equipe enorme à nossa volta, que nos diz como é que deves fazer, ou intuem de forma a que nós possamos chegar até essas crianças. Como falámos também há pouco, crianças abandonadas pelos pais, crianças que precisam de apoio e estão hospitalizadas. Eu penso que haverá aqui, com certeza, algumas pessoas que fazem voluntariado, mas não fazem, aconselho fortemente a que façam um voluntariado, pequeno que seja, nem que seja uma vez por semana, porque aí sim Jesus vai estar lá e vai ajudar muito. Seja onde for, há muita forma de voluntariado. Portanto, vamos em frente, porque nós estamos aqui colocando numa situação, agora, posteriormente, no que diz respeito àquilo que nós precisamos para chegar a este caminho que estamos agora aqui a falar. Isto já é muito antigo, porque Jesus disse, mas houve até alguns missionários que vieram antes e que também falaram da mesma forma como é que nós nos podíamos alterar, o que é que nós poderíamos fazer. E estamos aqui a falar de alguém muito especial. Este alguém muito especial, que é, se não Sócrates, 470 anos antes de Cristo. Pronto, filho de um escultor e de uma parteira. E um dia, o mais famoso oráculo da Grécia, e vamos chamar oráculo, porque na altura era o que chamavam as pessoas que enviavam mensagens. Haviam também as pitonisas na altura. Em Delfos, declarou ser Sócrates o homem mais sábio de todo o mundo grego. Com humildade, ele não ficou nada vaidoso, porque ele não era vaidoso. Com humildade, mas já sabendo que isto não poderia ser verdadeiro, ele ser o homem mais sábio, não é? Ele iniciou uma busca em toda a Atenas. Fez uma busca, falou com as pessoas, porque era a especialidade dele, não é? Com aqueles que eram, na altura, considerados os homens mais sábios dos gregos. Eles eram considerados. E descobriu algo curioso, que na realidade aqueles que se diziam sábios apenas conheciam a aparência das coisas, não a verdade. Eis porque o oráculo disse o que disse Sócrates, era o único que tinha consciência da sua própria ignorância. E o importante é nós percebermos aquilo que já somos e aquilo que nós ainda não temos. Ele já tinha consciência disso. Ele era uma pessoa que trazia a mensagem, ele sabia disso, ele era um inspirado, mas chegar à consciência da própria ignorância, e ignorância não é nada que não se possa dizer, ignorância é não saber, também é importante dizer isto, não é? Porque às vezes as pessoas ficam um pouco ofendidas, mas não, ignorância é não saber, e nós não sabemos tudo. Ele tinha essa consciência, e sabia que os outros
que também não percebiam, não entendiam nada do que diziam da boca para fora, portanto falavam, mas na verdade não tinham noção daquilo que diziam. Então, a partir de então, nessa altura, tomado como lema aquele de Delfos, portanto o tal oráculo, conhece-te a ti mesmo, Sócrates inicia uma nova fase da filosofia grega, tão importante que virou um marco. Os filósofos anteriores a ele ficaram conhecidos como pré-socráticos. Portanto, ele fez ali um ponto. Temos então ainda lá, no próprio templo, uma inscrição que é o Nocete Ipsum, ou seja, conhece-te a ti mesmo. Começámos aqui 400 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Esta então é a inscrição grega que está no oráculo. É importante nós percebermos este conhece-te a ti mesmo, porque enquanto nós não nos conhecemos a nós mesmos, dificilmente faremos a caminhada, como eu disse há minutos atrás, aquela caminhada que nós necessitamos, Então aqui um pouco mais à frente, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, 1857, livro 3, capítulo 12, Conhecimento de si mesmo. Na questão 919, pergunta-se qual é o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Porque de uma forma ou de outra todos nós resistimos, temos arrastamentos para o mal, de uma forma ou de outra. Mas se já reconhecemos, já é bom. Então um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Portanto, continuamos a saga do conhece-te a ti mesmo. Isto quer dizer que nós precisamos mesmo de nos conhecer a nós próprios, não é? Continuando, ainda na questão mas seguinte, nós compreendemos isso tudo, não é? Toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual é o meio de chegar a isso? Toda a gente faz esta pergunta, não é? Fazer o que eu fazia quando vivia na Terra, quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, repassava as ações, verificava se tinha cometido erros, se alguém teve motivos para se queixar e pedir esclarecimentos a Deus, é o anjo da guarda. São 3 páginas a ler, da 919, vale a pena. E temos aqui Santo Agostinho, ele é conhecido como Santo Agostinho, tem um nome mais completo, que nasceu a 13 de novembro do ano 354 depois de Cristo, em Argélia. Portanto, a localidade é Tagaste, em Argélia. Também pouco sabemos de Santo Agostinho, ele tem um nome muito interessante, mas vou aconselhar a que leiam as tais 3 páginas, porque vale a pena. Porque depois vamos começar a tirar as ervas daninhas, como ele diz, vamos andar em frente, vamos perceber quais são as ervas daninhas que nos estão a fazer diferença, a retirar-nos da tal felicidade que todos nós queremos chegar até lá, não é? E a felicidade é algo que nós temos que pensar muito nela. É o cumprimento do dever. É o cumprimento do dever. Os cristãos buscam a presença de Jesus para enfrentar desafios diários, encontrando suporte em momentos de angústia. Não temos a mínima dúvida, já falámos anteriormente nisso. O facto é que os cristãos já conhecem o Cristo. E quando nós nos dirigimos ao Cristo, nós temos a resposta. Se não, vamos fazer uma experiência. Se Jesus estivesse aqui, o que é que nós tínhamos para lhe dizer? Falávamos? Olhávamos? Ficávamos petrificados? Não sabíamos o que havíamos de dizer perante a sua magnitude, o seu magnetismo que traz de uma tal forma. E da mesma forma aqui, quando estamos sós, o que é que nós temos a dizer a Jesus? Porque Ele tem sempre uma resposta para nós. Nos grandes sofrimentos, nas situações que não estão resolvidas, mas Ele tem sempre uma resposta para nós. Não nos vamos esquecer disso. Lembrem-se da sua imagem maravilhosa. Ele é uma pessoa simples, pelo menos apresentou-se como simples e chegou-se aos simples. E essa é a parte mais importante. É saber que é na simplicidade que ele consegue encontrar o quê? As pessoas que sofrem, as pessoas que precisam
as crianças, as mulheres. Jesus esteve muito perto das mulheres. É um facto. Portanto, se nós não o virmos, ele pelo menos tem lá o braço por cima de nós. Tal como aqui está. Se não o virmos, ele está lá. Lembram-se das pegadas na areia? É normal, a gente olha para a imagem, eu não trouxe já para não se descarregar muito. Pronto. Então, o que é que podemos retirar perante a atitude de Jesus para connosco? Essa atitude de amor, de devoção, mostrando-nos a melhor forma de evoluirmos. A melhor forma é a nossa prática da caridade. Para com os irmãos, nossos irmãos, sejam eles humanos, animais ou a natureza em si, que é o quadro vivo de Deus, Pai de misericórdia infinita. Não nos vamos esquecer que nós somos filhos de Deus e que transportamos a energia de Deus quando chegamos aqui. Trazemos algo dele também, porque como Pai amoroso, ele envia-nos com uma determinada situação dentro de nós. E da mesma forma, quando olhamos para a natureza, seja ela qual for, desde o mar às florestas, a tudo aquilo que nós vamos admirando, mas que na verdade não estamos, na maior parte de nós, não estamos a praticar a caridade. Porque foi-nos oferecido a orbe terrestre da melhor forma para que nós pudéssemos evoluir. E na verdade estamos a esquecer que é necessário. Há muita construção, existem muitas associações a ajudar para que aconteça o inverso, para que não haja destruição. Graças a Deus, que essas mentes vão sendo induídas para essa situação de melhorar, de evitar a poluição, de, enfim, plantar árvores, por exemplo, e outras situações do género. Reconhecer o que é uma árvore, por exemplo, que é um ser vivo. Quando nós abraçamos uma árvore, nós ouvimos o som dela. Existem especialistas hoje em dia que o fazem até com equipamentos especiais. Há crianças que já estão a ser induzidas a ir até lá e perceberem que aquela árvore emite de facto um som. Então tudo isto são seres vivos, tal como nós. E se nós pudermos praticar, proteger, ajudar a todos os que aqui estão, nós próprios, logicamente, e através de nós, os nossos irmãos, que também estão em evolução, os animais, e também a tal natureza falada até aqui, que é realmente o quadro pintado. É o quadro pintado por Deus. Que nós estejamos conscientes, que a consciência é algo muito especial, conscientes daquilo que nós poderemos fazer nesta área também, porque a área da natureza ela é extremamente importante. Nós respiramos oxigênio, vamos lembrar, não? Nós precisamos de ir ao mar, não convém haver plásticos a boiar, isso já é mais complicado. Portanto, faz tudo parte da disciplina, mas também do conhecimento e da caridade. A nossa parte, fazer a nossa parte melhor em relação a isso. Uma das designações mais belas sobre Jesus da Amélia Rodrigues, no livro Até ao Fim dos Tempos, ela é uma forma de nós percebermos, e isto é um pequeno trecho. Ele diz: tudo na sua vida é uma aparente contradição que se enriquece de legitimidade a cada passo após acurada reflexão. E assim é. Parece contradição, mas não é contradição. Negando o mundo, ele é o Senhor do mundo. Negando o mundo, ele é o Senhor do mundo. Reparem, ele nega o mundo que está em desequilíbrio, mas na verdade ele consegue, entre aspas, reinar, porque ele diz que não é rei, e não é mesmo, de forma a que o mundo olhe para ele. Ele também marcou, tal como Sócrates marcou uma época. O asseio disse ele. Por isso é que é o depois de Cristo. Desde antes do nosso tempo permanecerá até aos fins dos tempos. Os fins dos tempos são todos eles. Não é aquela velha situação de pensar que vai haver o fim do mundo. Que seja o velho e que se renove. Filho de Deus por excelência, conclama a todos os homens a desvelarem o seu Deus
oculto e alcançarem o supremo. E aqui vamos novamente nós, aqui nesta situação, vamos nós ver mais uma vez o desvelar o seu Deus oculto. O que será isto? Se não aquela situação que falámos anteriormente, de nos conhecermos a nós próprios e percebemos o que temos de bom e o que podemos fazer. Nós temos esse Deus oculto. Precisamos é de perceber isso. Porque, independentemente de qualquer situação que nós possamos ter na nossa vida, lutas, são muitas, não é? Lutas, e não convém lutar, convém observar e fazer o que melhor pudermos na prática. Colocar na prática é o mais importante, mas com alguma consciência em relação a nós próprios. Muitas vezes estamos a lutar ao contrário, não há luta, é resolver. Problema é uma coisa que nós normalmente estamos a vivenciar antes do tempo. O melhor é resolver. Essa é a situação. Da mesma forma, este Deus oculto que todos nós transportamos e que precisamos de pôr em ação. É importante nós colocarmos em ação. Refere-se então às palavras de Jesus Cristo e aos seus discípulos registadas no livro de João 16, 7, e ele diz: convém-vos que eu vá. Sabem do que é que eu estou a falar? Sabem? Consolador. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. Então, nós tivemos várias instruções para evoluirmos. Jesus esteve connosco e ele já sabia que ia partir. Já sabia que ia acontecer. Não é? Então, ele diz-nos: convém-vos, aliás, a todos nós, que eu vá. Sim, era isso. Porquê? Nós não conhecíamos as situações todas. Porque se eu não for, o tal Consolador não virá. Só no depois é que as coisas vão acontecer. Mas quando eu for, eu vou-vos enviar. Portanto, era Ele próprio que nos iria enviar essa mensagem, esse Consolador. Portanto, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. É importante debruçarmos. E temos aqui, portanto, através de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará connosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E quando nós olhamos para esta parábola, que é tão importante, ele diz-nos que vai enviar o tal Consolador, mas que nós não estamos ainda preparados, não estaremos preparados. E mesmo aos dias de hoje, não sei se já estamos tão preparados quanto isso, mas pelo menos já temos o conforto de saber que existe. Nesta obra de Allan Kardec, que nos traz todas as explicações, para que nós possamos evoluir da melhor forma possível. E ele veio, não é? Ele veio, felizmente, e que as promessas todas são todas cumpridas do nosso Mestre, e que nos diz também que Jesus promete outro Consolador, o Espírito da Verdade. Em cima é a parábola, aqui o desenvolvimento, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar a todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito da Verdade tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas, portanto, esclarecer tudo aquilo que já tinha sido falado e demonstrado, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Na verdade, foi o Espiritismo que acabou por chegar, e que o Espírito da Verdade, como nós sabemos, está no Evangelho, nos vem esclarecer, e que Allan Kardec também nos coloca em todas essas páginas o esclarecimento de tudo aquilo que nós necessitamos, começando pelo Livro dos Espíritos. O segundo será o Livro dos Médiuns, o terceiro, o Evangelho.
temos a Gênese também e as obras póstumas. Mas, ainda assim, as 3 primeiras obras, embora as outras muito bem escutadas, nos tragam esclarecimento, muito para além daquilo que nós possamos imaginar, mas todas estas obras nos constroem profundamente. Qual é o conselho? Estudar. Vamos estudar, porque estudando nós vamos chegar a conclusões para connosco próprios, não é porque é dito, não é só porque está escrito, é que conforme nós vamos estudando, existe sempre uma mensagem específica que nos vai tocar o nosso espírito, naquele dia, naquela palestra, naquela hora. Isso vai acontecer, porque as equipas espirituais estão connosco e sabem perfeitamente, aqui todos nós aqui presentes, quais são as nossas dores, quais são as nossas preocupações, e muitas vezes aquilo que está a ser dito vai diretamente ao coração de quem aqui está. É importante entendermos que nunca estamos sós, não estamos mesmo. Temos prova provada sobre isso, porque quando falámos há pouco em hospital, e quando estávamos mesmo numa situação muito crítica, sentíamos perfeitamente as equipas espirituais a passar. E quando adormecia profundamente, porque ia até outro lugar, com certeza, mas era preciso que eu estivesse ali presente, houve uma altura em que alguém me levantou o braço e deixou-me cair para eu acordar. Portanto, é assim, são tantas as provas, que de facto nós temos que estar muito agradecidos, todos nós. Muitas vezes nós não estamos a perceber, não estamos a entender, mas a verdade é que tudo isso é importante, estar em nós, nesta fé que é de cada um, porque, muito francamente, cada um de nós tem a sua fé, é pessoal. Eu não posso dizer tens que ter fé, porque isso é errado. A fé somos nós que construímos a pouco e pouco, e a fé vai aumentando consoante as nossas ações, consoante tudo aquilo que nós vamos vivenciando na vida, e vamos reconhecendo de facto que aquilo que nós precisávamos, afinal, olhando para trás, afinal, já está resolvido. E muitas vezes nós, naquela altura, ficamos absortos, ficamos às vezes até muito alterados, e na verdade, como eu disse também, o problema é para resolver. Nada de antecipação, mas é para resolver. E quando nós resolvemos e sabemos que temos algo em nós que nos pode ajudar, e aí sim a fé está em movimento, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Agora, não acontece em um minuto, não é? Nós somos muito exigentes, queremos logo agora, milagre, não é? Isso não existe. Existe uma série de situações que podem realmente ser geridas e colocadas em nós, de forma a que nós possamos ter uma vida mais equilibrada. Essa é a parte importante. Vamos deixar só aqui uma mensagenzinha do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Quando cada um de nós transformar-se em livro atuante e livro de lições, para quantos nos observam o exemplo, as fronteiras da interpretação religiosa cederão lugar à nova era de fraternidade e paz que estamos à espera, estamos esperando. Estamos todos à espera. Mas não é só à espera, nós temos que ser atuantes. Temos que estar, temos que fazer. Precisamos de ter esta força interna nossa e, objetivamente, fazer o que melhor pudermos. E quando pudermos. É o melhor que pudermos. Cada um de nós tem a sua parte, não é? De facto, são temas que nós necessitamos, todos nós, de parar para pensar nesta consciência que às vezes já não é só a consciência que está ao cimo de todos nós, a consciência é aquela parte que se deixa ver, mas não vamos lembrar que temos um subconsciente e um inconsciente. E nessas 3 partes, muitas das vezes na nossa vida, quando existem determinadas situações, nós temos reações totalmente diferentes, pois que elas estão armazenadas nesse subconsciente ou mesmo nesse inconsciente. Então, muito cuidado com todos nós. Acho que é a parte mais importante, é nós serenamente sabermos observar
Em aula, muitas vezes, aula do Evangelho, falamos nesta situação de queremos saber como é que nós vamos fazer, tal como Santo Agostinho nos aconselha. E eu brinco um pouco com essa situação, eu brinco entre aspas, da melhor forma. Então digo, olha, talvez a melhor forma é vocês arranjam uma folha de papel e colocam uma linha no meio dessa folha de papel. Depois, do lado esquerdo, vocês vão pôr os vossos defeitos. E do lado direito, vocês põem as vossas qualidades. Qual é a tentativa? É passar os defeitos para o lado das qualidades. E ficamos todos satisfeitos. Uns sim, outros não. Alguns dizem que não conseguem fazer esse trabalho. Que é muito difícil tudo isso. Outros, posso dizer que entre 100 alunos ou mais, houve um que conseguiu fazer o trabalho completo. Portanto, isto não é fácil nós, de facto, podermos entrar dentro de nós próprios. O que é que vai acontecer? Para aqueles que vão ser persistentes, vão levar muito tempo até perceber quais são os seus defeitos. Mas comecem a escrever. E depois vamos tentar. Quando nós quisermos passar para o lado positivo, que será já uma situação mais, digamos, mais leve para todos nós vamos chegar à conclusão que, de facto, fizemos um esforço bastante grande naquela situação, mas que, na verdade, não conseguimos ainda passar para o outro lado, que será o lado mais positivo. Mas ficamos muito perto. E isso é que é importante. Qual é a importância da situação? O trabalho. O trabalho em nós próprios. Essa é que é a parte mais importante. Eu vou tentar fazer melhor. Vou, porque Jesus esteve cá, Jesus sacrificou-se, Jesus doou um pouco de tudo e, na verdade, eu não estou a fazer aquilo que eu devo. Eu preciso fazer melhor. Muito melhor mesmo. Então, se cada um de nós se colocar, não digo que seja assim, porque isto é uma forma de colocar a pensar as pessoas que estão perto de nós na altura, mas digo que na tal consciência, que é a situação que está mais ao de cima de nós próprios, não é? Que nós vamos sabendo aquilo que somos, ou se não sabemos, temos noção daquilo que, enfim, se vai reproduzir em determinadas situações. O mais importante de tudo isto é nós trabalharmos essas situações, porque é isso que Jesus nos pede, é que nós trabalhemos e façamos um mundo melhor, porque senão como é que vamos ser? Como é que vamos estar? Vamos continuar com os nossos problemas, as nossas mochilas cheias de pedras, quando elas deviam ter dentro da mochila eram boas ações, bons sentimentos, resoluções a ter, etc. Em vez de andarmos sobrecarregados com as pedras, tentar perceber e entender, através da abençoada doutrina, que há uma forma de resolução para tudo, não é? E existem sempre mensageiros. Sabem quem são os mensageiros? Os mensageiros são aqueles amigos que às vezes dizem assim: mas estás com essa dor? Olha, há um centro espírita, num sítio tal, que de facto, se calhar se fores até lá, és capaz de ter uma explicação. São os mensageiros que vêm até nós. Esses são os queridos amigos que vêm e que nos ajudam sem saber e que nos indicam. Está no ar. Então, vamos acabar como começamos, com o nosso amado Jesus, e espero que algo tenha ficado em relação a esta exposição. Ela é de reforma íntima, como é óbvio, não é? E que Jesus nos abençoe a todos. E obrigado por tudo.